Imagine ser milionário, ter tudo o que o dinheiro pode comprar, mas carregar dentro de si uma dúvida que nenhum luxo é capaz de apagar. Será que o próprio filho teria caráter se um dia perdesse toda a riqueza? Foi exatamente esse tormento que levou um pai poderoso a tomar uma decisão impensável. Ele deixou de lado mansões, carros de luxo e roupas caras, e se transformou em um homem pobre para testar o coração do herdeiro. Mas o que ele descobriu nessa experiência não apenas mudou o futuro da família, como também revelou a verdade cruel que ele mais temia. Na escuridão do poder e da riqueza, existe um homem que todos viam como inalcançável. Ele não era apenas milionário, mas símbolo de sucesso. Alguém que transformou a própria vida com esforço, disciplina e inteligência. Seu nome era respeitado nos negócios, temido pelos concorrentes e admirado pelos que sonhavam em seguir seus passos. Mas por trás de toda essa imponência, havia um coração inquieto, cheio de dúvidas sobre o futuro daquilo que construiu com tanto suor. Ele sabia que sua fortuna, se não fosse bem administrada, e principalmente se não caísse em mãos corretas, poderia se tornar uma maldição. E havia apenas uma pessoa em quem deveria confiar esse legado: seu único filho. Porém, o que para muitos seria motivo de alívio e continuidade, para ele se tornava um peso insuportável, porque carregava dentro de si uma dúvida cruel. Será que o filho, criado em berço de ouro, teria caráter suficiente para dar valor ao que herdaria? O milionário não tinha medo de perder dinheiro, afinal, sabia como conquistar tudo de novo. O que o atormentava era perder o verdadeiro sentido de sua herança, o exemplo de luta, de humildade e de respeito ao próximo que sempre tentou cultivar. No entanto, quanto mais observava o comportamento do filho, mais percebia sinais preocupantes. Ele era arrogante, desprezava pessoas simples, gastava sem pensar e acreditava que o mundo girava em torno de seus desejos. Enquanto o pai lembrava das vezes em que não tinha sequer o que comer, o filho zombava de empregados, tratava garçons com indiferença e ria de quem não tinha o mesmo padrão de vida. Cada atitude era como uma ferida aberta no coração daquele homem que lutou tanto para conquistar respeito. Foi nesse ponto que uma ideia ousada e perigosa nasceu dentro dele. Ele não podia mais se contentar em apenas observar o filho trilhar um caminho de prepotência. Precisava saber, de uma vez por todas, se dentro daquele jovem ainda existia alguma fagulha de bondade. E para isso, decidiu criar um plano que parecia saído de um filme. Iria se disfarçar de pobre, esconder sua verdadeira identidade e se aproximar do filho sem que ele tivesse ideia de quem realmente era. O milionário acreditava que só assim poderia enxergar a essência do rapaz, sem máscaras, sem privilégios, sem a sombra da fortuna que sempre o acompanhou. O primeiro passo foi doloroso, porque significava despir-se de tudo aquilo que o definia aos olhos do mundo. Roupas caras foram trocadas por trapos velhos, perfumes importados deram lugar ao cheiro de suor e poeira, e os carros de luxo ficaram guardados na garagem, substituídos pelo caminhar cansado de alguém que parecia ter perdido tudo. Diante do espelho, ele já não reconhecia o homem que via refletido. Ali estava um estranho, com a barba desgrenhada, olhar abatido e roupas manchadas. Esse era o personagem que usaria para colocar à prova o próprio sangue. Naquela noite, sozinho em seu escritório, o milionário olhou para uma foto antiga, onde segurava o filho ainda criança nos braços. As lembranças de quando jurou protegê-lo, guiá-lo e lhe ensinar o valor das coisas mais simples vieram à tona. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, pois sabia que no dia seguinte daria início a uma experiência que poderia mudar para sempre, não apenas o destino de sua família, mas também a relação entre pai e filho. Ele estava prestes a descobrir a verdade que tanto temia. Será que seu filho amaria e respeitaria um homem simples ou revelaria a crueldade escondida atrás da máscara de herdeiro mimado? Esse seria apenas o começo de uma jornada dolorosa, mas necessária. O milionário, agora vestido de pobre, estava pronto para viver na pele a vida que um dia já conheceu, mas que seu filho jamais experimentou. E com esse disfarce, daria início ao teste mais arriscado de sua vida.
O milionário sempre carregou com orgulho a trajetória que construiu. Não herdou nada de ninguém. Não teve facilidades. Não nasceu em berço de ouro. Cada tijolo da sua mansão, cada carro em sua garagem e cada cifra no banco eram frutos de noites sem dormir, de trabalho duro, de renúncias e de quedas que o ensinaram a se levantar. Por isso, sua fortuna não era apenas dinheiro. Era um símbolo de resistência, uma prova de que ele havia vencido todas as barreiras que a vida lhe impôs. Ele sempre acreditou que a maior herança que poderia deixar não estava nos cofres, mas nos valores de dignidade, humildade e respeito ao próximo. Mas, com o passar do tempo, esse sonho foi se desfazendo, porque o filho parecia ser o oposto de tudo o que ele lutou para ensinar. Criado em meio a luxo e conforto, o herdeiro jamais conheceu a dor da necessidade. Enquanto o pai lembrava da infância em que dividia um pedaço de pão com os irmãos, o filho se irritava se o jantar não fosse servido com os pratos mais caros. O pai carregava a lembrança de trabalhar descalço no chão de barro, enquanto o filho reclamava se não recebesse o tênis de última marca. Essa diferença abissal na forma de enxergar a vida começou a corroer o coração do milionário, que temia ver sua história manchada pela indiferença do próprio sangue. Ele observava em silêncio, mas cada atitude do filho era como um golpe. A arrogância em festas, o desprezo com motoristas, as risadas quando via alguém pedindo ajuda na rua. A convivência em família, que deveria ser um espaço de união, tornou-se palco de conflitos. O pai tentava corrigir o filho, alertá-lo para a importância de ser grato e compassivo, mas suas palavras soavam como um incômodo para aquele jovem acostumado a ter tudo sem esforço. A mãe, em sua bondade, ainda tentava amenizar a situação, dizendo que ele era apenas jovem e iria amadurecer. Mas o coração do milionário não encontrava paz. Sabia que a juventude pode explicar erros, mas não justifica a falta de caráter. E essa ausência de compaixão se tornava cada vez mais evidente. Em certas noites, sozinho, em seu escritório, ele refletia sobre tudo o que havia construído. De que adiantaria tanto sacrifício se, ao partir, deixaria o legado nas mãos de alguém incapaz de respeitar a dor alheia? Ele lembrava dos conselhos de seu próprio pai, que dizia que o dinheiro é como fogo, pode aquecer uma casa ou destruí-la por completo. A chama da dúvida queimava dentro dele. E quanto mais observava o comportamento frio do filho, mais temia que a herança que deveria iluminar acabasse consumindo tudo ao redor. As discussões ficaram mais intensas quando o filho começou a falar abertamente que só se importava com riqueza, que o poder estava acima de qualquer pessoa e que pobres eram perdedores que não mereciam atenção. Essas palavras foram como facadas no coração do pai, porque refletiam não apenas uma juventude rebelde, mas uma alma corrompida pelo privilégio. Ele, que um dia sonhou ver no filho a continuidade de seus valores, agora enxergava a possibilidade de presenciar o fim de sua própria história. Esse contraste entre a simplicidade do passado e a arrogância do presente fez nascer dentro do milionário a necessidade de agir. Ele não poderia permitir que sua obra de vida fosse entregue a alguém que não entendia o verdadeiro significado do esforço e da dignidade. Foi nesse cenário de angústia e desapontamento que nasceu a ideia radical: colocar o filho à prova. Mas para isso, seria necessário despir-se da identidade de pai milionário e encarar a verdade que tanto temia, porque, apenas na ausência de luxo, o caráter real do herdeiro seria revelado. Cansado de viver em dúvidas e atormentado pelo comportamento frio do filho, o milionário decidiu que não podia mais adiar. Ele precisava de uma resposta clara. Descobrir se o jovem que um dia carregou nos braços ainda tinha dentro de si algum traço de humanidade, ou se o luxo havia apagado de vez qualquer sentimento de empatia. E para isso, não bastava observar de longe. O pai sabia que só conseguiria enxergar a verdade se colocasse diante do filho de uma forma completamente diferente, sem o peso da fortuna, sem o respeito imposto pelo sobrenome e sem o escudo do poder. Era preciso criar um plano ousado, arriscado e doloroso, abandonar temporariamente sua identidade e se transformar em um homem pobre, invisível aos olhos da sociedade.
Apenas mais um entre tantos que o filho desprezava. O milionário passou dias arquitetando cada detalhe dessa decisão. Ele sabia que não poderia improvisar, porque seu filho o conhecia bem demais, e qualquer descuido poderia colocar tudo a perder. Pensou em como seria sua aparência, no modo de falar, na forma de andar e até no olhar que precisaria carregar. Lembrou-se de sua própria juventude, quando o cansaço e as marcas de luta estavam estampadas no rosto. Seria ali que buscaria inspiração para criar seu disfarce. E enquanto planejava, um sentimento contraditório tomava conta de seu coração. Dor por precisar se esconder do próprio filho, mas também esperança de que esse experimento pudesse reacender no rapaz a chama da bondade. Naquela noite, sentado em frente a uma mesa de madeira antiga, ele começou a escrever num caderno algumas anotações. Roupas simples e gastas, barba por fazer, sapatos velhos e olhar abatido. Anotou também que deveria carregar uma pequena sacola com alguns pertences, como se fosse um andarilho qualquer. Ele precisava se misturar àqueles que seu filho jamais olharia 2 vezes. Essa imagem o feria, porque lembrava de quando realmente viveu essa realidade, de quando pedia oportunidades e recebia apenas portas fechadas. Mas justamente essa lembrança lhe deu força. Se meu filho não for capaz de respeitar um homem nessa condição, não merece o que construí, murmurou para si mesmo. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. O milionário começou a praticar um jeito mais curvado de andar. Trocou suas expressões confiantes por olhares inseguros e ensaiou até a forma de falar, mais simples, mais humilde. Contratou discretamente um figurinista de confiança, sem revelar sua intenção, para adaptar roupas velhas e torná-las ainda mais gastas. Cada detalhe era cuidadosamente pensado, porque sabia que o teste só teria valor se o filho acreditasse na farsa. E dentro dele crescia uma angústia. Estaria pronto para ver a face mais cruel de quem mais amava? A decisão final veio numa madrugada silenciosa. O milionário entrou em seu closet repleto de ternos caros, olhou cada peça alinhada, cada sapato engraxado e cada gravata impecável. Em seguida, abriu uma pequena caixa onde guardava lembranças de sua juventude pobre, um lenço rasgado, uma foto amarelada e um par de sandálias velhas. Com lágrimas nos olhos, percebeu que estava prestes a revisitar seu passado, não por necessidade, mas por escolha. Fechou a caixa, respirou fundo e disse para si mesmo: amanhã deixo de ser quem o mundo conhece para me tornar apenas um homem simples. E será nesse anonimato que descobrirei quem meu filho realmente é. O plano estava pronto. O milionário, acostumado a controlar empresas, assinar contratos milionários e ser tratado com reverência, agora se preparava para enfrentar o desprezo, a indiferença e, talvez, a crueldade do próprio herdeiro. Era uma escolha dolorosa, mas necessária, pois apenas no silêncio da pobreza ele poderia ouvir a verdadeira voz do coração de seu filho. E o que estava por vir seria uma revelação capaz de mudar para sempre o destino da família. O dia da primeira aproximação chegou. O milionário já não era o mesmo homem elegante e imponente que todos conheciam. Com roupas rasgadas, barba por fazer, sapatos gastos e um olhar cansado, ele caminhava pelas ruas carregando uma pequena sacola, como se fosse um andarilho qualquer. A cada passo, lembrava-se de sua verdadeira identidade, do poder que possuía, mas também do motivo que o levava a se humilhar daquela forma. Precisava conhecer a essência do filho. A estratégia era simples, mas arriscada. Ele escolheria um momento em que o herdeiro estivesse sozinho, sem os amigos que reforçavam sua arrogância, sem a proteção da família, apenas ele diante de um homem que aparentava não ter nada a oferecer. O milionário esperou pacientemente. Sabia que o filho costumava sair para passear de carro de luxo, estacionando em locais movimentados para ser visto e admirado. Então, naquela tarde ensolarada, o pai disfarçado se posicionou próximo a uma cafeteria elegante, lugar frequentado por jovens ricos que buscavam ostentar status. Sentado em um banco de praça, fingia estar cansado, como se tivesse caminhado o dia inteiro sem destino.
E não demorou muito até que o carro importado do filho surgisse, brilhando sob o sol, chamando a atenção de todos ao redor. Com o coração acelerado, o milionário levantou-se e se aproximou. Ele não pediu dinheiro de imediato. Preferiu pedir algo simples, humano, um pouco de água. O filho, ao perceber o homem maltrapilho parado perto dele, reagiu com estranheza. Olhou de cima a baixo, franziu o senho e soltou uma risada irônica, como se estivesse diante de uma piada. "Não tenho nada para você. Procure outro", respondeu com desdém. O pai insistiu, pedindo apenas um copo d'água, explicando que estava com sede. Mas a reação do filho foi ainda pior. Virou-se para os amigos que o acompanhavam e disse em voz alta, zombando: "Olhem só, até mendigos acham que podem incomodar pessoas como eu." Cada palavra soava como uma facada no coração do milionário. Ele sentia vontade de gritar, de revelar quem realmente era, de mostrar ao filho a verdade por trás daquele disfarce. Mas se conteve. O objetivo era ver até onde chegaria a indiferença do jovem. Então, deu mais um passo em direção ao herdeiro e, com a voz trêmula, pediu algo de comer, dizendo que não tinha feito refeição o dia inteiro. O filho, impaciente, cruzou os braços e respondeu: "Trabalhe se quiser comida. Gente preguiçosa não merece nada." Essas palavras ecoaram na mente do pai como trovões, porque lembrava exatamente de quantas vezes ele próprio havia sido rejeitado com discursos parecidos, quando ainda batalhava para sobreviver. Nesse momento, os amigos do filho começaram a rir e a incentivá-lo a se afastar daquele homem. E como se quisesse provar sua superioridade, o herdeiro empurrou o pobre para o lado, mandando que não encostasse nele. O milionário, mesmo ferido na alma, permaneceu firme em sua atuação. A cada gesto, a cada palavra, percebia que estava diante de uma verdade dolorosa. O filho que ele criou, que recebeu tudo sem precisar lutar, não tinha compaixão, não tinha respeito e sequer conseguia enxergar um ser humano diante de si. Aquele primeiro contato, breve mas intenso, foi suficiente para deixar o coração do pai em pedaços. Ele havia iniciado o teste esperando, ainda que minimamente, ver uma reação de empatia, talvez um gesto simples de bondade, mas o que encontrou foi desprezo, zombaria e crueldade. E naquele instante, entendeu que sua missão estava apenas começando, porque, se o filho não fosse capaz de oferecer um copo de água a quem pedia, precisava ser exposto a situações ainda mais profundas, que mostrassem até onde sua frieza poderia chegar. Mal sabia o herdeiro que aquele homem pobre, a quem acabara de humilhar, era justamente o pai que detinha o destino de toda a sua herança. E essa verdade, quando viesse à tona, seria esmagadora. Depois do primeiro contato em que o filho demonstrou desprezo e crueldade, o milionário sabia que não poderia parar. A decepção ainda queimava dentro de si, mas ao mesmo tempo sentia que precisava ter certeza absoluta. Talvez, pensava ele, aquele tivesse sido apenas um momento de fraqueza do jovem, uma reação impensada diante dos amigos. Para confirmar, decidiu intensificar o teste. Se na primeira vez havia pedido apenas um gesto simples, agora criaria novas situações, cada vez mais desafiadoras, para revelar se existia algum traço de bondade no coração do herdeiro. E assim, passou a seguir discretamente a rotina do filho, aparecendo em lugares diferentes sempre com a mesma aparência de homem pobre, sempre pedindo ajuda. O segundo encontro aconteceu em frente a um restaurante luxuoso. O filho chegava acompanhado de amigos para almoçar, quando o milionário se aproximou e pediu um prato de comida. Ele não queria dinheiro, apenas algo para saciar a fome. O herdeiro, irritado, respondeu em tom alto para todos ouvirem: "Eu não trabalho para sustentar vagabundo. Se não tem dinheiro, não coma." Mais uma vez, o coração do pai se despedaçou, mas ele seguiu firme, observando cada detalhe, percebendo que a arrogância do filho não era um acaso, mas um traço consolidado de sua personalidade. Dias depois, o milionário aumentou o desafio. Encontrou o filho numa rua movimentada e fingiu passar mal, pedindo ajuda para ser levado a um banco próximo para sentar-se. O filho olhou com desprezo e disse: "Não vou perder meu tempo com você. Procure um hospital.
Se é que ainda deixam gente como você entrar lá. Com essas palavras, seguiu seu caminho, ignorando completamente a fragilidade de quem pedia auxílio. O pai, já cansado da dor emocional, respirou fundo e decidiu que iria ainda mais longe. Em outra ocasião, o milionário disfarçado ofereceu ao filho um pequeno objeto barato, um chaveiro velho, dizendo que poderia vender por alguns trocados se ele quisesse ajudá-lo. A reação do herdeiro foi ainda mais cruel. Eu não toco em lixo. Afaste-se de mim. Essas palavras ecoaram como um veredito. O filho não apenas era indiferente, mas também sentia prazer em humilhar quem considerava inferior. Para ele, pessoas simples não eram dignas de respeito, mas obstáculos que atrapalhavam seu caminho. O pai, apesar de despedaçado por dentro, não desistiu. Criou ainda mais situações, sempre tentando provocar uma fagulha de empatia. Fingiu não ter onde dormir, pediu abrigo, pediu até uma orientação simples para chegar a um endereço. Mas todas as vezes, a resposta foi a mesma: rejeição, desprezo e zombaria. Quanto mais o milionário testava, mais percebia que o filho via no pobre apenas um incômodo. Não havia espaço para compaixão. Não havia espaço para a humanidade. Essas experiências, embora dolorosas, serviram como uma revelação definitiva. O milionário entendia agora que não estava diante de uma juventude imatura, mas de um caráter corrompido. O filho não apenas recusava ajuda, mas se orgulhava da própria frieza, como se fosse prova de poder e superioridade. Para o pai, cada encontro era como reviver sua própria juventude, quando ele realmente sofreu, foi rejeitado e humilhado por ser pobre. A diferença é que, naquela época, ele havia aprendido a valorizar cada gesto de bondade que recebia, enquanto seu filho parecia incapaz de reconhecer o valor da dignidade humana. Assim, o milionário chegou a uma conclusão dura. A cada teste, a cada recusa, a cada palavra de desprezo, o filho estava assinando o próprio destino. Ele ainda não sabia, mas estava perdendo o direito à herança mais valiosa que poderia receber. Não o dinheiro, mas a confiança e o respeito do próprio pai. E a cada encontro, o coração do milionário endurecia, preparando-se para a revelação final que viria em breve. Uma revelação que seria como um terremoto na vida do herdeiro arrogante. A cada novo encontro disfarçado, o milionário sentia seu coração mais pesado. Ele já havia acumulado provas suficientes de que o filho não só desprezava os pobres, mas também tinha prazer em humilhá-los. No entanto, foi em um momento específico que a decepção atingiu o auge. O pai havia preparado uma situação mais intensa, acreditando que diante de uma escolha crítica, talvez o herdeiro revelasse algum traço de compaixão. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Esse seria o episódio que consolidaria a grande decepção e marcaria a alma do milionário para sempre. O cenário foi uma tarde chuvosa, em uma rua movimentada próxima a um centro comercial. O milionário, vestido com roupas encharcadas e carregando uma sacola velha, se aproximou do filho, que esperava a namorada sair de uma loja de grife. A cena era perfeita para o teste. Um jovem rico, impaciente, cercado de luxo, diante de um homem que parecia não ter nada. O pai, interpretando o papel de pobre, se aproximou com a voz trêmula e pediu: "Por favor, me ajude. Preciso de um guarda-chuva ou de um lugar para me abrigar. Não aguento mais essa chuva." O filho olhou com nojo e respondeu: "Não chegue tão perto. Vai molhar minhas roupas. Você não entende que pessoas como eu não podem ser incomodadas por gente como você?" Mas a situação ficou ainda pior. A chuva engrossou e o milionário caiu de propósito no chão, fingindo estar fraco. Algumas pessoas que passavam olharam com compaixão, mas não se aproximaram, com medo de se envolver. Já o filho, em vez de estender a mão, deu alguns passos para trás, rindo, e disse em voz alta, para a namorada que acabava de sair da loja: "Está vendo? Esse é o fim de quem não tem nada. Pessoas assim só servem para sujar as ruas." A moça, surpresa, tentou intervir, dizendo que ele poderia, ao menos, chamar uma ambulância. Mas o herdeiro, com arrogância, respondeu: "Não vou perder tempo nem dinheiro com um desconhecido. Se ele não tem valor, por que deveria ser ajudado?"
Essas palavras foram como uma sentença no coração do milionário. Ele não estava apenas diante de um jovem mimado, mas de alguém que havia perdido completamente a noção de humanidade. O filho não só recusava ajudar, mas fazia questão de reforçar a crueldade em público, como se isso fosse uma demonstração de poder. O pai, ainda no chão, sentia a alma em pedaços, mas manteve o papel até o fim. Esperou o filho se afastar, e só então se levantou, sozinho, sob a chuva pesada que escondia suas lágrimas. Naquela noite, de volta à sua mansão, o milionário se trancou no escritório e refletiu por horas. Sentou-se diante da lareira apagada, lembrando de tudo o que havia vivido. O menino que um dia jurou proteger havia se transformado em um homem incapaz de oferecer um gesto de bondade, nem mesmo a quem parecia indefeso. O contraste entre o passado e o presente era doloroso demais. Ele, que já havia sido ajudado por estranhos em sua juventude, agora descobria que o próprio filho não faria o mesmo nem por piedade. Foi nesse momento que a grande decepção se consolidou. O milionário entendeu que não poderia entregar seu legado a alguém sem coração. A fortuna, em mãos erradas, se tornaria uma arma contra os outros, um símbolo de arrogância e destruição. O peso da decisão começava a se formar em sua mente. Algo precisaria mudar, e drasticamente. Porque se o filho não aprendeu o valor da vida pelos caminhos fáceis, precisaria aprender da forma mais dura possível. E, acima de tudo, o pai estava disposto a pagar o preço de expor a verdade. Assim, o milionário percebeu que não havia mais volta. O teste havia revelado a essência do herdeiro, e essa essência era cruel. A partir dali, ele já não enxergava mais um sucessor para sua fortuna, mas apenas um jovem perdido no próprio orgulho. A revelação final se aproximava, e o herdeiro mal podia imaginar a tempestade que estava prestes a cair sobre sua vida. No 7º tópico dessa narrativa, chegamos ao ponto em que o pai, ainda disfarçado de homem simples e sem posses, decide colocar em prática a parte mais decisiva de seu plano: confrontar o filho em um momento de vulnerabilidade. Até aqui, o rapaz havia deixado claro seu desprezo, suas palavras de arrogância e a falta de compaixão com qualquer pessoa que não estivesse no mesmo nível financeiro que ele. O pai percebeu, com dor no coração, que o jovem havia crescido acreditando que o dinheiro era a única régua para medir o valor de alguém. Então, com firmeza, o homem arquitetou uma situação onde o filho teria a chance de mostrar quem realmente era quando não havia herança, luxo ou aparência em jogo. Era a prova máxima: colocar o rapaz diante de alguém que ele acreditava ser inferior e observar se sua reação seria de empatia ou de soberba. Essa escolha representava não apenas o destino do relacionamento entre pai e filho, mas também uma verdadeira revelação de caráter, capaz de transformar para sempre a vida daquele jovem. O momento se deu quando o pai, ainda vestido como pobre, pediu ao filho uma ajuda mínima, que lhe emprestasse um lugar para passar a noite ou até mesmo um simples prato de comida. Foi uma cena pesada de presenciar, porque o filho, em vez de estender a mão, riu com deboche e disse que não tinha tempo nem paciência para vagabundos. Ele chegou a zombar da situação, afirmando que pessoas pobres estavam naquela condição apenas por preguiça, sem perceber que estava falando diretamente com o próprio homem que lhe dera tudo na vida. O pai, ferido, mas firme em seu propósito, não reagiu à altura da ofensa. Pelo contrário, agradeceu educadamente e caminhou para fora da casa, deixando o filho acreditar que havia despachado mais um pedinte qualquer. Essa cena foi um soco no estômago emocional do pai, porque se confirmou a frieza e a indiferença que o jovem carregava, mas também abriu espaço para a lição que estava prestes a ser ensinada. Nos dias seguintes, o pai decidiu aprofundar o teste. Ele arrumou um trabalho humilde como ajudante em um pequeno armazém próximo à mansão da família, um local que o filho costumava frequentar. Foi nesse cenário que a verdade começou a emergir de forma ainda mais dolorosa. O rapaz aparecia para fazer compras, sempre com ar de superioridade, e tratava os trabalhadores de maneira grosseira, exigindo que o atendessem como se fossem seus servos pessoais. Quando viu o pobre homem carregando caixas pesadas, suando e se esforçando,
Não demonstrou um pingo de empatia. Ao contrário, fez comentários cruéis, sugerindo que aquele era o tipo de vida que pessoas fracassadas mereciam. O pai ouviu cada palavra em silêncio, engolindo a tristeza, mas mantendo firme a ideia de que só através desse choque brutal o filho poderia aprender algo que, em anos de conforto, nunca havia aprendido. Para completar a prova, o pai preparou uma cena ainda mais desafiadora. Fingiu ter passado mal durante o trabalho e caiu no chão, esperando para ver a reação do filho. Naquele instante, outros funcionários correram para ajudar, mas o rapaz simplesmente se afastou, dizendo que não queria perder tempo com gente inútil. Aquela foi a gota d'água para o coração do pai. Ele entendeu que o filho precisava de uma lição tão dura quanto a indiferença que demonstrava. Não bastava apenas observar. Era hora de revelar quem realmente estava por trás daquela roupa simples e barba por fazer. No entanto, o pai segurou o momento, porque sabia que o impacto só seria verdadeiro quando o filho acreditasse que havia perdido tudo o que tinha de mais precioso. O plano, até então secreto, estava perto de alcançar seu clímax, e o peso da revelação que viria se tornaria uma das maiores lições da vida daquele jovem. No 8º tópico dessa trama, chegamos ao ponto em que o pai percebe que não há mais volta. A lição precisa ser dada em sua forma mais dura e transformadora. Depois de ver o filho rir de sua dor, desprezar sua fragilidade e tratar com crueldade aqueles que, assim como ele disfarçado, apenas lutavam pela sobrevivência, o pai compreendeu que o jovem estava perdido dentro de um mundo de arrogância e privilégios. Era hora de romper a bolha de conforto em que o rapaz vivia, e para isso ele decidiu dar um passo ainda mais ousado. Numa noite silenciosa, o pai convocou o filho para uma reunião familiar, mas desta vez sem revelar de imediato quem era. O encontro foi organizado em um espaço simples, sem luxos, onde o filho acreditava estar apenas para discutir negócios com um investidor desconhecido. Lá estava o pai, ainda com seu disfarce de homem pobre, esperando a oportunidade certa de desmascarar não apenas sua aparência, mas também a verdadeira essência do rapaz. Quando o jovem entrou no local e encontrou o homem pobre sentado à mesa, sua primeira reação foi de desprezo. Ele não entendia por que deveria perder tempo conversando com alguém que não tinha nada a oferecer. O pai então começou a falar com calma, explicando que queria contar uma história. A de um homem que havia conquistado tudo com muito esforço, mas que também tinha aprendido a valorizar as pessoas mais pelo caráter do que pela riqueza. O filho, impaciente, interrompeu, dizendo que não tinha interesse em lições de moral de alguém que não tinha sequer um carro de luxo para chegar ali. Nesse momento, o pai respirou fundo. Tirou do bolso um objeto que carregava desde sempre. Um relógio antigo, presente de família, e o colocou sobre a mesa. O rapaz ficou surpreso, porque reconheceu o objeto imediatamente. Era o mesmo relógio que seu pai sempre usara, um símbolo de tradição e de sua herança. Foi nesse instante que o disfarce caiu. O homem pobre que ele havia humilhado, zombado e rejeitado, não era um estranho. Era seu próprio pai. O choque tomou conta do rapaz. Seu rosto perdeu a cor, seus olhos se arregalaram e a soberba que antes transbordava em suas palavras desapareceu num silêncio sufocante. O pai levantou-se devagar, retirou a barba falsa e revelou sua verdadeira identidade. O clima se tornou pesado e o filho, sem saber o que dizer, tentou balbuciar algumas desculpas. Mas o pai não deixou que palavras superficiais quebrassem aquele momento. Com firmeza, ele declarou: "Agora você sabe como trata quem tem menos do que você. Agora, você sabe quem realmente se tornou." Aquelas palavras ecoaram como um martelo na consciência do jovem, que finalmente começou a entender o peso de suas atitudes. O silêncio do filho se transformou em lágrimas. Pela primeira vez, ele não conseguiu sustentar a imagem de superioridade. O pai, ainda com o coração dilacerado, deixou claro que não era o dinheiro que definia um homem, mas sim a maneira como ele tratava as pessoas ao seu redor. O jovem caiu em si, percebendo que havia humilhado o próprio sangue, o homem que lhe dera tudo e que apenas queria ter orgulho de quem ele havia se tornado.
Nesse instante, a lição atingiu seu ápice. O filho não apenas foi desmascarado, mas também colocado diante do reflexo mais cruel de si mesmo. Era como se tivesse levado um espelho à alma e visto ali um retrato que nunca imaginou carregar, o de um homem vazio, sustentado apenas por riquezas que nada significavam sem humanidade. Essa revelação abriu caminho para a fase mais decisiva da história. O momento em que o filho teria que escolher entre continuar sendo escravo de sua arrogância ou se transformar a partir da lição que recebera. O pai, com lágrimas nos olhos, não queria puni-lo com ódio, mas queria que ele entendesse que a verdadeira riqueza estava no caráter. E a partir dali, nada seria como antes, porque a semente da transformação havia sido plantada, e as consequências dessa escolha moldariam o futuro da família para sempre. Após a revelação chocante, o filho ficou imóvel, com o olhar perdido e o coração acelerado. Ele mal podia acreditar que o homem pobre que desprezara, humilhara e zombara era, na verdade, seu próprio pai. Cada gesto, cada palavra de desdém que havia proferido agora ecoava em sua mente com um peso insuportável. Pela primeira vez, percebeu que o luxo que sempre considerou seu direito não lhe dava autoridade sobre ninguém, nem tampouco garantia respeito ou bondade. Ele havia medido o valor das pessoas apenas pelo dinheiro, e agora via diante de si o reflexo mais cruel de sua própria arrogância. Sentiu uma vergonha tão profunda que por um instante pareceu não haver salvação. O pai, ainda firme, mas com a voz carregada de emoção, começou a falar sobre tudo o que havia testemunhado. As risadas desdenhosas, a indiferença diante de pedidos de ajuda, o prazer em humilhar os mais vulneráveis. O filho, envergonhado, tentou justificar seus atos, dizendo que não sabia o quanto estava sendo cruel e que não tinha pensado. Mas cada desculpa soava vazia diante do impacto do teste. O pai explicou que não se tratava de punição, mas de uma lição de vida, daquelas que não podem ser ignoradas, porque o caráter define o destino muito mais que qualquer fortuna. Nesse momento, o filho finalmente entendeu que a riqueza não era apenas uma questão de números, mas de responsabilidade e humanidade. Nos dias seguintes, a mudança começou lentamente. O jovem, ainda abalado, passou a observar as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente. Cada interação que antes parecia trivial, agora carregava uma profundidade inesperada. Ele começou a ajudar discretamente funcionários da casa, oferecer palavras gentis a desconhecidos e até se desculpar por atitudes passadas. Sentiu o peso de anos de arrogância e o vazio que o dinheiro jamais poderia preencher. Para o pai, era doloroso e, ao mesmo tempo, reconfortante perceber que a lição finalmente começava a surtir efeito. O filho ainda estava longe de ser perfeito, mas havia dado o primeiro passo em direção a um caminho que poderia, finalmente, torná-lo digno do legado que lhe fora confiado. A família inteira sentiu a mudança, mesmo que pequena. A mãe percebeu um brilho diferente nos olhos do filho, algo entre arrependimento e determinação. Os empregados notaram uma gentileza inesperada em seus gestos e até amigos começaram a estranhar o comportamento, agora mais humilde e atento. O milionário observava cada mudança, consciente de que esse processo exigiria paciência, mas satisfeito por finalmente ver sinais de empatia emergindo onde antes só existia orgulho e indiferença. Ele sabia que o verdadeiro teste não era apenas a revelação, mas a capacidade do filho de aprender e se transformar após enfrentar a própria falha moral. No entanto, a lição não parou ali. O pai reforçou que a riqueza, quando mal administrada, pode ser uma armadilha, e que o valor real de alguém está nas ações, na bondade e na forma de tratar os outros, independentemente de status ou dinheiro. O filho, refletindo sobre todas as situações em que havia humilhado o pai disfarçado, finalmente compreendeu a extensão de seus erros e a necessidade de mudar. Ele prometeu, silenciosamente, a si mesmo que jamais mediria a humanidade de ninguém pelo que possuía. Cada gesto de arrogância passado agora se transformava em aprendizado,
e ele sentiu o peso da responsabilidade que antes ignorava. Essa transformação gradual marcou o início de um novo capítulo na vida do jovem. Ele ainda tinha muito a aprender, mas a semente da humildade e do respeito havia sido plantada de forma irreversível. O pai, por sua vez, sentiu alívio e esperança, percebendo que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro acumulado, mas na capacidade de moldar caráter, ensinar valores e, acima de tudo, despertar no filho a consciência de que a vida é medida pelo coração e não pelo saldo bancário. Chegamos ao desfecho dessa história, onde a lição final se revela de forma impactante. Após enfrentar o teste mais doloroso de sua vida, o filho finalmente compreendeu a gravidade de seus atos. Ele havia tratado seu próprio pai como um desconhecido, humilhando-o e zombando da sua aparência, e cada palavra cruel que proferira ecoava em sua consciência como um alerta tardio. Mas a revelação foi apenas o primeiro passo. Agora, ele precisava decidir como agir diante da verdade que acabara de conhecer. O pai, embora magoado, manteve a postura firme, deixando claro que amor e riqueza não se medem por gestos de arrogância e que o verdadeiro legado de uma família é formado pelo caráter, não pelo saldo bancário. Diante dessa lição dura, o filho começou a refletir sobre o valor real das coisas. O dinheiro, que antes era o centro de sua vida, passou a ser secundário diante da responsabilidade de ser alguém íntegro, generoso e empático. Ele entendeu que cada humilhação que fizera ao pai disfarçado era, na verdade, um espelho da própria alma. O sofrimento que o pai suportou voluntariamente mostrou a profundidade da compaixão e a importância de enxergar além das aparências. O jovem percebeu que caráter, respeito e humanidade não se compram e não se herdam automaticamente. São conquistados com atitudes e escolhas diárias. O milionário, por sua vez, observava com o coração apertado, mas esperançoso. Ele havia preparado a prova mais arriscada da vida de seu filho e finalmente via sinais de mudança. O filho começou a se desculpar, não apenas com palavras, mas com gestos. Ajudou empregados, mostrou gratidão à família e passou a valorizar pessoas antes ignoradas. Cada pequena ação era um passo em direção à transformação. E embora o caminho ainda fosse longo, era evidente que a experiência havia plantado uma semente poderosa. A consciência de que riqueza sem humanidade é vazia e que atitudes egoístas carregam consequências inevitáveis. Para a família, o impacto foi profundo. Todos perceberam que aquela prova não servia apenas para ensinar ao filho, mas também para mostrar que a verdadeira liderança e legado vem do exemplo, da empatia e da responsabilidade emocional. O filho, antes arrogante e indiferente, agora começava a trilhar um caminho de humildade, entendendo que qualquer herança material perde valor quando não há respeito e consideração pelos outros. O pai, em sua sabedoria, sabia que não poderia forçar a mudança, mas que o aprendizado mais doloroso, muitas vezes, é também o mais duradouro. O fechamento da história traz uma mensagem clara e poderosa. O karma familiar é implacável. Quem trata os outros com arrogância e desprezo, mesmo aqueles que amam, está destinado a enfrentar lições duras. E às vezes, essas lições vêm de quem menos se espera, do próprio sangue, da própria família. O filho aprendeu que o respeito, a empatia e o caráter são valores que não podem ser comprados, e que a verdadeira riqueza de uma vida não se mede por contas bancárias, mas pelo impacto positivo que se tem sobre as pessoas ao redor. O vídeo encerra com um alerta, silencioso e profundo. Dinheiro pode abrir portas, mas não garante dignidade. Quem não aprende a valorizar o próximo, cedo ou tarde, paga o preço de sua arrogância. E no coração de cada um, a lição mais importante permanece. Humildade, compaixão e caráter são o verdadeiro legado que se transmite. E são essas virtudes que transformam vidas, moldam destinos e deixam marcas que o tempo jamais apaga.